te ensinar aqui uma coisa. Satanás não tem medo de quem lhe oferece paz. Aleluia, igreja. Repito, Satanás não tem medo de quem lhe oferece paz. Tem pessoa que pensa que não orando, não se levantando, não atacando, isso lhe causará paz. Quer dizer, se eu não orar, então isso vai evitar que os inimigos se levantem contra mim. Não, Satanás não tem medo de quem lhe oferece paz. Satanás tem medo de quem lhe oferece guerra. Aleluia, igreja. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Hoje eu quero falar contigo sobre a nação cujo Deus é o Senhor. Quando falamos da nação cujo Deus é o Senhor, a primeira nação que nos vem em mente é o povo de Israel. E na verdade, no Antigo Testamento, a nação cujo Deus era o Senhor, era o povo de Israel. Por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão em Gênesis capítulo 12. Quando Deus apareceu a Abraão e lhe fez a promessa de que lhe tornaria uma grande nação. Aleluia, igreja. E no capítulo 15, versículo 13, Deus está a falar para que os teus filhos, a tua nação, a nação que virá de ti, será peregrino em terra estrangeira, e nessa terra eles serão castigados. Aleluia, igreja. E assim aconteceu. Passando algum tempo depois de Abraão gerar Isaac, Isaac gerar a Jacó e Esaú, e Jacó gerar os 12 filhos que são as 12 tribos de Israel. A Bíblia fala que José foi vendido no Egito, e lá no Egito onde José foi vendido, se tornou governador do Egito. E depois chegou o tempo de fome, conforme havia sonhado o faraó. E esse tempo de fome afetou toda a terra. Então houve necessidade dos filhos de Jacó, que são os 12 ou os 11, saírem de lá onde eles estavam para o Egito, porque era o único lugar onde havia mantimento por causa da sabedoria que Deus havia concedido a José. Então os filhos de Israel começaram a habitar lá no Egito. Mas só que passado algum tempo, José havia morrido, e veio um outro faraó que não conhecia a José. E esse faraó, sabendo que Israel não era um povo egito, então os submeteu à escravidão. E a Bíblia conta que o povo de Israel foi escravo no Egito durante 400 anos, até Deus levantar Moisés para libertar o povo de Israel do lado do Egito. E a Bíblia conta que depois de Deus levantar Moisés, Moisés libertou Israel do Egito. Enquanto Israel foi liberto, começou a peregrinar no deserto. E a Bíblia fala que quando eles chegaram ao Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 6, a Bíblia fala que Deus falou com Moisés: diga para o povo de Israel que se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem às minhas palavras e não seguirem outros deuses, vocês serão para mim uma nação santa, um reino de sacerdotes. Aleluia, igreja. Então Israel era o povo escolhido de Deus, a nação santa de Deus, por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão. Aleluia, igreja. E a Bíblia nos conta, se você ler a Bíblia, que para quem tem o hábito de ler, você vai ver que Israel era um povo forte, era um povo poderoso, não poderoso de finanças, mas poderoso porque toda a terra sabia que Israel tinha um Deus grande e poderoso. Israel era um povo que quando entrava numa batalha nunca perdia. A Bíblia conta que Israel derrotou Seom e Og, que foram reis dos amorreus, reis muito fortes. E depois de Israel derrotar Seom e Og, a Bíblia conta que quase todos os povos da terra começaram a temer o povo de Israel, principalmente quando eles derrubaram as muralhas ou os muros de Jericó. A Bíblia fala que Israel se tornou um povo muito temido, a nação de Deus. Todo mundo sabia que Israel tinha um Deus poderoso e Deus estava com Israel. Deus nunca abandonava Israel. Em qualquer guerra, qualquer luta que Israel entrava, Deus estava com eles. Deus estava pronto para abençoar Israel. Deus estava pronto para engrandecer Israel, e assim ele o fazia. Aleluia, igreja. Mas só que uma condição Deus sempre impôs a Israel. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. A Bíblia fala que Deus disse para Israel: hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se vocês obedecerem aos meus mandamentos e seguirem aquilo que eu vos falo e não adorarem outros deuses. Porém, a maldição se vocês fizerem ao contrário. Aleluia, igreja. Deus sempre cobrava de Israel a obediência. Deus era Deus de Israel. Deus abençoava Israel. Deus estava com Israel. Porém, Deus sempre cobrava de Israel o quê? Obediência. Mas o que acontece é que Israel sempre
tropeçava nesse ponto, o ponto da obediência. Israel era um povo que obedecia por um tempo, só que depois chegava um outro tempo em que eles desobedeciam a Deus e se desviavam dos caminhos de Deus, se desviavam dos mandamentos de Deus. E sempre que eles se desviavam dos mandamentos ou dos caminhos de Deus, Deus os submetia a um castigo. Ou Deus enviava uma maldição, ou então os entregava nas mãos dos seus inimigos. Aleluia, igreja. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Deus sempre castigava Israel quando Israel cometia alguma coisa. Ou Deus enviava uma maldição, ou então entregava Israel nas mãos dos seus inimigos. Mas só que por misericórdia e amor que Deus tinha por Israel, sempre que Deus entregava Israel nas mãos dos seus inimigos, Deus levantava um juiz, um homem, para libertar Israel da mão dos seus inimigos. Aleluia, igreja. Se você meditar no livro de Juízes, você vai encontrar muitos homens que Deus levantou para libertar Israel. Dentre eles nós vimos Otiniel, tem também Sansão, tem também Gideão. Aleluia, igreja. E tantos homens que Deus levantou para libertar Israel das mãos dos seus inimigos. Mas só que acontecia que mesmo Deus os entregando nas mãos dos seus inimigos, Israel continuava a pecar contra o Senhor. Aleluia, igreja. Israel continuava a pecar. Peca, Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos, depois se arrependem, Deus levanta alguém e os liberta. E novamente voltam a pecar. Então passou o tempo desses juízes e chegou o tempo dos profetas. Deus começou a levantar vários profetas para alertar a nação de Israel. Começando de Isaías até Malaquias, são todos profetas que Deus levantou para alertar a nação de Israel, para fazer com que Israel se voltasse para Deus, se voltasse à obediência, para fazer com que Israel voltasse a obedecer os mandamentos de Deus. Aleluia. Mas só que acontecia que Israel obedecia por um tempo, mas depois voltava a cair novamente na desobediência. Obedecia por um tempo, mas depois voltava novamente a cair na desobediência, até chegar à vinda do Messias, aquele que foi prometido lá em Gênesis, que da semente da mulher nascerá aquele que te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até a chegada do Messias foi por causa do povo de Israel. Ele disse em Mateus capítulo versículo 26, que eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia, igreja. Isaías capítulo 11 nos confirma que ele veio para restaurar todas as coisas. Jesus veio especificamente para o povo de Israel. Mas o que aconteceu então? Nem mesmo com a chegada do Messias Israel aceitou os mandamentos. Nem mesmo com a chegada do Messias Israel procurou se endireitar nos caminhos de Deus. Aleluia, igreja. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 11 que todos os profetas profetizaram até João Batista. Mas a quem de comparar essa geração, que é a geração dos profetas? São como crianças que sentam nas praças. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Vos tocamos cantos fúnebres, mas porém vocês não choraram. Veio João Batista que não comia e vocês dizem que tem demônio. Agora vem o Filho do Homem que come e bebe e vocês dizem que eis aí um beberrão e um comedor. Aleluia, igreja. Até Israel também rejeitou. Até o Messias Israel também rejeitou. Aleluia, igreja. Por isso que a Bíblia fala em João capítulo 1 versículo 11 a 12 que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quem são esses seus? O povo de Israel. E por causa desse povo não o receber, então todo aquele quanto recebeu a Jesus Cristo, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, já não somente os israelitas, mas qualquer nação estrangeira, qualquer gentio, qualquer povo pecador ou povo pagão que aceitar a Cristo Jesus, então toma também o poder de ser feito filho de Deus. Aleluia, igreja. Anteriormente era só Israel, mas depois da vinda de Messias, depois de Israel rejeitar o Filho de Deus, agora todo quanto o recebe tem o poder de ser chamado Filho de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 10 que Israel ouviu a mensagem, mas será que Israel não entendeu? Sim, Israel entendeu.
Isso que Deus disse a Moisés, que eu farei eles terem ciúme de uma nação que não é minha nação. Aleluia. E Isaías também disse que eu me apresentarei a um povo que não me buscou. E quem é esse povo? Somos nós, somos eu e você. Pessoas que não fazem parte do povo de Israel, pessoas que não faziam parte ou não fazem parte da nação de Israel. Hoje nós fomos alcançados pela graça. Hoje nós temos a mesma posição que o povo de Israel, e ainda com mais regalias, porque o povo de Israel sobreviveu através da lei, porém nós hoje sobrevivemos através da graça. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? E com isso, com o povo de Israel, eu aprendo uma coisa: às vezes o pensamento ou a convicção de que somos muito amados causa em nós o sentimento de relaxamento. Aleluia, igreja. Aquele pensamento de que posso pecar, vão me perdoar, posso fazer, depois vamos recuperar, vamos resolver tudo. Aleluia, igreja. Israel, acredito que tinha esse pensamento. Eles sabiam que era seu Deus por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão. E Deus é um Deus de aliança, um Deus que não quebra a aliança. Então isso causava relaxamento a Israel, mesmo com a vinda do Messias, que o profeta Isaías já havia falado há muito tempo. Mas ainda assim Israel não se rendeu à obediência. Ainda assim Israel não aceitou a Cristo Jesus, não aceitou a mensagem, não se rendeu à obediência. Mas isso significa que Israel agora está destituído de ser filho de Deus ou de ser povo de Deus? Não. Israel não foi destituído como nação de Deus, não. Mas atualmente não só Israel, mas todos quanto recebem a Cristo, toda a nação que recebe a Cristo, hoje ocupam a mesma posição que Israel. Quando antigamente Israel tinha uma posição única, mas hoje, por causa da desobediência de Israel, eu e você e qualquer pessoa, basta somente que aceitemos a Cristo Jesus, basta somente que creamos no nome dele e o recebamos nas nossas vidas, então temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando anteriormente era só o povo de Israel, mas por causa da desobediência, por causa da rebeldia de Israel, hoje todos nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Por isso que em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, o Pedro está nos falando que vocês sois nação santa, ou nação santa, perdão, reino de sacerdotes. Quando antigamente era só Israel que era nação santa, era só Israel que era sacerdócio real. Hoje já todos nós somos sacerdócio real, ou sacerdócio real. Aleluia, igreja. Mas então o fato de nós recebermos a Cristo quer dizer que agora podemos andar de qualquer forma. O fato de nós recebermos a Cristo, o fato de nós sermos alcançados pela graça, quer dizer que agora podemos andar de qualquer forma? De modo nenhum. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo nos fala no versículo 1: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que salvos do pecado, como pois permaneceremos ainda nele? Então o fato de nós sermos alcançados pela graça, o fato de nós estarmos aqui hoje na mesma posição que Israel, o fato da graça estar abundando no tempo de hoje, já não há lei, não significa que agora nós devemos andar de forma errônea. Aleluia, igreja. Até os tempos de hoje, que Deus ainda cobra do seu povo a obediência. Aleluia, igreja. Até os tempos de hoje, o que Deus ainda pede da sua igreja, no seu povo, na nação cujo Deus é o Senhor, é a obediência. Aleluia, igreja. Segundo aos Coríntios capítulo 5 versículo 20, o apóstolo Paulo está nos dizer que nós somos representantes de Cristo, ou seja, nós somos embaixadores de Cristo. E quem é um embaixador? Um embaixador é uma pessoa que representa uma entidade ou um país. Aleluia, igreja. Um embaixador é uma pessoa que representa uma entidade. Essa entidade pode ser uma empresa ou uma pessoa, ou então um país. Então, se aqui vier um embaixador do MPLA, alguém que vem representar o MPLA, uma pessoa chegar aqui com roupas que não tem nada a ver, com uma t-shirt assim normal, se for uma t-shirt do MPLA, aí sim nós podemos dizer que realmente veio representar o MPLA. Mas se ele vier vestido de uma forma assim simples, nos causará dúvida, primeiramente porque pela forma como ele se apresentou. Então isso quer dizer que o embaixador precisa representar
falar primeiramente a quem lhe enviou. Aleluia, igreja. O embaixador que nós somos, precisamos representar a quem nos enviou. Quando alguém envia um embaixador ou quando alguém envia um representante, certamente que essa pessoa vai escolher alguém que fala, que pensa e que ele sabe que chegando lá vai me representar da forma certa. Se o nosso pai quiser enviar alguém daqui da igreja para uma outra igreja para lhe representar, certamente o nosso pai vai escolher alguém com capacidades suficientes para representar. Aleluia, igreja. Então isso quer dizer que um representante, um embaixador, deve representar a pessoa que lhe enviou, deve falar, deve vestir e deve andar da mesma forma que aquele que lhe enviou. Aleluia, igreja. E por que deve vestir da mesma forma que aquele que lhe enviou? Nós precisamos vestir de acordo com aquele que nos enviou, porque as vestimentas falam ao nosso favor. Muito antes de nós abrirmos a nossa boca, a nossa vestimenta fala por nós. Se alguém chegar aqui e estiver vestido com um terno, uma gravata, você olhando para ele, você vai pensar, não, certamente esse deve ser um deputado. Esse aqui deve ter uma posição social aceitável. Aleluia, igreja. Por causa de quê? Por causa da forma como ele se apresentou. Então, dizer que como embaixador de Cristo, as minhas vestimentas também falam. Aleluia, igreja. Como embaixador de Cristo, eu preciso me vestir da mesma forma que ele se vestiria. Eu preciso me vestir de forma que representa aquele que me enviou. Aleluia, igreja. Não somente aqui na igreja, mas também lá fora, e principalmente lá fora. Porque o que Jesus nos fala? Que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Todo mundo que acende uma candeia tem que colocar em cima da mesa para iluminar toda a casa. E qualquer pessoa que entrar, dê a conta que aí tem luminosidade. Aleluia, igreja. Então, aonde nós precisamos representar a Cristo, não é especialmente aqui dentro da igreja, mas é aonde? Lá fora. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. O modo de representar a Cristo é pela minha forma de falar. Se a pessoa chegar aqui e começar a falar um português assim simples, você vai falar, não, acho que esse aqui está se fingir. Acredito que não é representante do presidente ou do MPLA. Ele está a fingir. Mas se ele vier com um português bonito, você vai olhar para ele e falar, não, realmente é um representante do presidente ou do MPLA. Aleluia, igreja. Porque pela forma como ele fala. Quer dizer que a forma como eu falo também me representa ou representa aquele que me enviou. Por isso que Paulo nos aconselha, livrem-se das palavras torpes da vossa boca. Na palavra do mestre nunca sai, ou na boca do mestre nunca sairia palavras torpes. Na boca do mestre nunca sairia palavras ofensivas. Na boca do mestre nunca sairia palavras que ferem os nossos irmãos. Na boca do mestre nunca sairia palavras de fofoca. Aleluia, igreja. Na boca do mestre nunca sairia palavras de maledicência. Quando estamos a falar da maledicência, estamos a falar do hábito de falar mal dos outros. Aleluia, igreja. Porque existem pessoas até que têm o vício de falar mal dos outros. Aleluia, igreja. Tem o vício de falar mal dos outros. E realmente o falar mal dos outros um vício. Por quê? Porque falar mal dos outros nos dá uma sensação de poder. Você pensa que falando mal do outro, você está se tornando melhor do que ele. Aleluia, igreja. Então nós, na igreja, muitos de nós temos o costume de falar mal dos outros. E isso chama-se maledicência. E a minha forma de falar, se for incorreta, se for falando mal dos outros, se for falando palavras que ofendem, que magoam os outros, não estou representando aquele que me enviou, porque aquele que me enviou nunca falaria palavras ofensivas. Aleluia, igreja. Nunca falaria palavras que magoam as pessoas. Nunca falaria com a intenção de baixar ou ferir alguém. Aleluia, igreja. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. A nação cujo Deus é o Senhor é aquela que as portas do inferno não resistem contra ela. Assim nos disse Jesus, ou disse Jesus a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nação cujo Deus é o Senhor é aquela nação que as portas do inferno não prevalecem contra ela. É aquela nação que quando se coloca na oração, o inferno não permanece em pé. Aleluia. É aquela nação que quando se coloca na oração, os espíritos imundos não permanecem no meio de nós. É aquela
aquela nação que quando se coloca na oração, a enfermidade não permanece no meio de nós. É aquela nação que não tem medo de enfrentar o inferno. É aquela nação que não tem medo de enfrentar o inimigo. Quero te ensinar aqui uma coisa. Satanás não tem medo de quem lhe oferece paz. Aleluia, igreja. Repito, Satanás não tem medo de quem lhe oferece paz. Tem pessoa que pensa que não orando, não se levantando, não atacando, isso lhe causará paz. Quer dizer, se eu não orar, então isso vai evitar que os inimigos se levantem contra mim. Não, Satanás não tem medo de quem lhe oferece paz. Satanás tem medo de quem lhe oferece guerra. Aleluia, igreja. Satanás não tem medo de uma igreja que lhe oferece paz. Satanás tem medo de uma igreja que lhe oferece guerra. Satanás tem medo de uma igreja que quando se levanta para orar, é uma igreja que tem fogo. Aleluia, igreja. Satanás tem medo de uma igreja que quando se levanta para orar, não é aquilo que o irmão está falando, ou o dirigente está falando, fala comigo, Senhor Jesus, e está com a boca fechada. Satanás tem medo de uma igreja que ora, de uma igreja que ataca. Aleluia, igreja. Satanás tem medo de uma igreja que se levanta na oração, que se levanta de madrugada e não tem medo de orar por qualquer situação. Não tem medo de orar pela situação do irmão, porque senão vão vir me atacar. Eu não tem medo de orar pela situação da irmã, porque senão vão vir me atacar. Não tem medo de orar pelas suas situações, porque senão vai piorar. A igreja de Deus não pode ter medo do inferno. A igreja de Deus é uma igreja que deve se levantar na oração, deve atacar na oração. A nação cujo Deus é o Senhor é a nação que deve romper com as portas do inferno. É a nação que deve atacar a Satanás. Se tem um povo na terra que Satanás teme, é a igreja de Deus, porque ele sabe que contra a igreja ele não pode. Aleluia. Porque ele sabe que contra a igreja ele não pode. A igreja tem um Deus poderoso. Assim como muitas nações temiam o povo de Israel, porque sabiam que Israel tinha um Deus grande e poderoso, assim também os demônios temem a igreja, porque sabem que a igreja tem um Deus forte e poderoso, um Deus que entra conosco na peleja, um Deus que entra conosco nas lutas, um Deus que não nos abandona no momento de lutas. Ele é o El Shaddai, o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que entra conosco na guerra. A Bíblia conta que uma vez Eliseu estava sendo atacado por um rei, porque Eliseu é um profeta que antes que aquele rei atacasse o povo de Israel, Eliseu já via no espírito e já alertava o rei de Israel. Então esse rei ficou furioso com Eliseu e decidiu atacar o profeta. E a Bíblia fala que o profeta estava no monte com o seu servo, e quando o seu servo viu um exército grande vindo atacar Eliseu, ficou com medo e disse: meu Senhor, eles são muitos. E Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu fechou os seus olhos e orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos desse servo para que ele veja que aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. Aleluia. E a Bíblia fala que quando os olhos do servo de Eliseu se abriram, quando os olhos do servo de Eliseu se abriram, a Bíblia conta que ele viu um exército de anjos que estavam ao redor do monte, e eram tão numerosos que não se podia contar. Eram maiores do que aquele exército que cobriu o monte para atacar Eliseu. Aleluia, igreja. E é assim que acontece com a igreja. Quando nós entramos na peleja, nós não entramos sozinhos. Existe um Senhor dos exércitos que está conosco em todas as nossas lutas. Existe um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, que está com a igreja em todas as suas lutas. Então você não precisa ter medo de se colocar na oração. Você não precisa ter medo de atacar Satanás. Quando for para atacar, ataca. Aleluia, igreja. Quando for para orar, ora. Quando for para invadir, invada. Quando for para atacar, ataque. Não relaxe na oração. A igreja que traz medo do inferno não é a igreja que se cala, não é a igreja que prefere ficar calado, como nós aqui no âmbito temos o costume. Não vou só calar para não causar problema. Não, a igreja que o inferno tem medo é aquela igreja que abre a boca, é a igreja que prega, é aquela igreja que ora, é aquela igreja que ataca. Então nós precisamos a começar a nos posicionar como a igreja de Deus.